Aqui o secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba, Sandro Cubas. Nós vamos falar de assuntos que impactam diretamente o dia a dia dos moradores de Araçatuba, como o futuro da Nova Pompeu, cancelamento do contrato da nova rodoviária, a situação do terminal urbano, as obras em Engenheiro Taveira e outros pontos importantes da pasta. Sandro, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente novamente. Eu que agradeço, tá? Um bom dia aí para você e para todos os ouvintes. Vamos começar pelo assunto mais recente, que é a nova rodoviária. A Prefeitura publicou, semana passada, a anulação do contrato com a empresa responsável pela construção da nova rodoviária após orientações técnicas e jurídicas. O que motivou esse cancelamento? Eu vejo que, em primeiro lugar, é a questão logística, né? Aquele local, não desmerecendo o bairro, porque o bairro em si é muito bom, mas logisticamente a estratégia para ônibus é totalmente equivocada, né? Ficaria, né, ao lado de uma avenida que dá acesso a uma rodovia secundária. Ou seja, a nossa principal rodovia é a Marechal Rondon. Eu penso que se fosse para mudar da onde nós estamos hoje, teria que ser beira da Rondon e não numa avenida que é ao lado de uma rodovia secundária. Então esse é o primeiro e principal motivo que a gente viu. E ainda assim tem algumas questões técnicas também. Por exemplo, a Samar ela emitiu uma nota de que lá passa, se eu não me engano, uma rede de água que não suportaria um tráfego pesado. Precisaria encamisar. E isso não foi colocado no contrato. Isso não foi colocado na execução deles. O que seria encamisar? Encamisar, para quem não entende, imagina que existe lá uma tubulação que ela não suporta aquele peso e você tem que fazer como se fosse um concreto por cima dela para proteção. Isso é encamisar. E custa caro, né? Não deve ser barato e possivelmente a Samar iria pedir para que a construtora fizesse isso. Isso não estava incluído no projeto? Não. Teve mais algum ponto que foi importante para esse Importante também que não estava no projeto, lá na execução, faltou sondagem de solo. Toda e qualquer obra, todo mundo sabe que o correto é você fazer uma sondagem de solo. Isso não tem. Então, pontos técnicos. Outra coisa é o EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. Todo grande empreendimento, você tem que fazer um estudo de impacto de vizinhança. Não houve. Então, realmente, questões técnicas, jurídicas, e o bom senso diz que não daria para ser lá mesmo. Esse contrato, ele poderia ser cancelado? Isso tem algum problema para a prefeitura? Não. Olha, acredito que não houve nenhum custo, além do processo licitatório, não moveu-se uma palha lá no local. Então, eu acredito, entendo que sim, até porque se houve uma decisão nossa, houve o respaldo jurídico para que isso acontecesse. E a rodoviária atual, existe algum plano para alguma reforma? Ela deve, a partir do momento em que foi decidido que não seria cancelado esse contrato da nova rodoviária, porque realmente acho que a maioria das pessoas de Araçatuba não concordavam também com essa nova localização. Existe algum plano, Sandro, para a rodoviária atual? Alguma reforma, expansão, algo assim? Olha, nós não estamos em estudo ainda, mas eu vejo duas possibilidades: ou a reforma daquele local, ou mudança para um local mais adequado, como eu disse até agora. Mas definido nós não temos nada ainda. Só estudos mesmo, Sim, por enquanto. sim. Falando ainda sobre o transporte, vamos falar do terminal urbano, que foi inaugurado em dezembro do ano passado, começou a apresentar um monte de problema, inclusive que comprometia a segurança, né, dos usuários. Ele foi fechado, a construtora está lá fazendo reformas, né, ou estava fazendo reformas ali do novo terminal. O terminal voltou a funcionar no local antigo. Como que está essa situação agora? Vamos lá, só dando uma recapitulada, né? Primeiro que começou a dar problema aquele terminal, e eu falo porque eu sou efetivo da prefeitura, antes mesmo de inaugurar, tá? Isso tem que deixar muito claro. E inaugurou de uma forma irregular com relação à documentação. Não tinha VCB, não tinha alvará de funcionamento e ainda assim foi determinado para que rodasse os ônibus lá. Então, primeiro, a questão documental estava totalmente irregular. Segundo, mudando para lá, continuaram os problemas. Como eu disse, mesmo antes de inaugurar, já tinha problemas. Aí continuaram, só agravaram os problemas. Quer dizer, o piso totalmente danificado, a queda da água ruim, o piso está todo descascando, afundando, vários e vários problemas. O teto que estava se O desprendendo. teto. Então, assim, as questões foram sendo agravadas.
E a gente tentando contornar, intimando a empreiteira muitas vezes ia lá, fazia, recuava, a gente intimava. Foi quando houve a decisão também do Lucas Zanata de mudar, tira de lá para que possa fazer um trabalho bem feito. E foi assim que nós fizemos, mudou-se para o terminal antigo, como você disse, e nós continuamos intimando a empreiteira. Bem claro, tem intimações desde antes de inaugurar. Só que, se você até comentou, Sandra, a empreiteira está lá? Não está. Ela voltou, fez alguma coisa, e o que cabe ao poder público? Agora nós estamos num processo de penalização. Porque o intuito é termine, conclua todos os apontamentos que a gente vem fazendo. E eles apareceram lá um pouca coisa, fizeram um ou dois remendozinhos, mas não concluíram total. Então, o que cabe ao poder público? Continuar agora com a penalização contra a empresa. A prefeitura está cobrando a empresa, então, para que ela realize o trabalho que ela deveria ter feito já. Sim, a cobrança e também, volto a dizer, a penalização. Vai haver multas, vai anular algumas questões, ela não vai poder mais participar de algumas licitações. E, em paralelo a isso, nós estamos correndo atrás de um seguro, porque toda obra tem um seguro dela. A gente vai ver se essa seguradora ela pode cumprir com aquilo que a empreiteira não está fazendo. Sandro, independentemente dos problemas que essa obra apresentou, a localização desse terminal também era um ponto muito negativo e criticado pelos usuários, que tinham que atravessar a Avenida dos Araçás, uma avenida movimentada, que os carros passam em alta velocidade. Em dias de chuva também era muito complicado. Independentemente dessa reforma ser realizada por essa empresa, pela seguradora, existe a possibilidade do terminal voltar a ser naquele lugar? Você tocou num outro assunto também que foi algo a ideia do prefeito, porque a gente tem que entender que a grande maioria, posso dizer assim, dos usuários são pessoas de idade que querem ir para o centro, no comércio, passear ou ir para a praça ou até fazer as compras. E realmente eles paravam ali, teriam que atravessar em frente à van. Isso é muito perigoso. A preocupação do Lucas Zanata foi muito grande com relação a isso. Enquanto não acontece nada, ok. Mas e aí se um idoso vem a falecer ali por causa de um atropelamento? Aí o peso fica muito grande. Então, assim, nós também entendemos, além desses vários problemas estruturais, documentação, o local também, igual a nova rodoviária que iria ser construída, não foi um local adequado. Então, eu não sei exatamente o que o governo pensa, né, o governo municipal, com relação, assim que concluir, se retorna ou não. Mas eu também entendo, isso é um ponto de vista meu, que logisticamente também não é correto aquele local. Então agora, no caso o planejamento, a Secretaria de Planejamento está focada ali em resolver os problemas técnicos e estruturais do terminal. E aí depois você deve se reunir com o prefeito e os outros secretários para definir o que vai ser feito daquele local. O Zanata, inclusive, já disse aqui em entrevista, se não me engano foi dos 100 dias, que outras pastas, inclusive, já demonstraram interesse por aquele local. Também iniciativas privadas já o procuraram também. Então não vai ser um local que vai ficar abandonado, provavelmente. Até porque ele tem uma localização boa, mas não boa para ser um terminal de passageiros ali, né? Isso, é isso mesmo. Então, nós estamos focados em resolver o problema, seja ele se vai entrar na questão judicial ou não, segurador ou não, vamos solucionar. A hora que o local estiver apto a ser funcionado, aí sim, demanda não falta. Como você disse que o prefeito falou, e é fato. O que a gente não vai deixar, é claro, foi investido milhões ali, acho que se não me engano, em torno de 5 milhões, e o poder público vai utilizar de uma maneira ou outra. Agora, não posso dizer nem que se volta ou não volta. Aí sim a gente vai se reunir, mas jogado, parado, isso de maneira alguma. É muito dinheiro, daria inclusive para ter sido construído um pronto-socorro, adaptado um pronto-socorro novo, com toda essa verba, né, Sandro? Uma outra questão que a gente tem falado bastante, que são as obras em Engenheiro Taveira, que a previsão é de que as obras de drenagem terminem agora em 23 de junho, para daí então começar a pavimentação. Esse prazo está mantido por enquanto? Olha, eu tenho ido um pouco mais lá, tive inclusive final de semana, no sábado, e acreditamos que sim, que deve concluir, quer dizer, já era para ter concluído desde o ano passado, mas com esse novo prazo de aditamento das obras de drenagem, que acreditamos que ela conclui sim e já consegue entrar a pavimentação na sequência.
E a pavimentação deve, a estimativa é que se conclua quando? Olha, não é uma obra tão complexa, tão grande, né? Porque são poucas ruas relativamente. E nós estamos entrando num período relativamente bom. É um período de seca, né? E a gente acredita que em torno de 3 a 4 meses deve estar concluindo toda a obra de pavimentação. Até porque, né, isso tem que ser concluído. Peraí que o Jonathan vai trocar o Sandro de lugar. Pode ir ali, Sandro, por gentileza. Só por uma questão aqui de microfone. A pavimentação tem que ser realizada justamente nesse período que não tem chuva. Porque se chover, aí já vai atrasar de novo essa obra, né? Não tenha dúvida que quando chove atrasa. Por exemplo, choveu esses dias, já deve ter dado mais uma atrasadinha na questão da drenagem. Mas é um período que chove pouco, então o impacto é relativamente pequeno. E, como eu disse, 3, 4 meses, até 5 meses é um período bom. Esperamos que não tenha tantos problemas. Dizer que não vai ter, possivelmente tem. Pode ter problema com uma obra ali da Samar, um esgoto, uma rede de água. Isso é normal. O que a gente procura fazer é minimizar isso. Mas acreditamos que até o final aí do período de estiagem deve estar concluído. Outubro, mais ou menos? Acredito que sim. Ah, legal. O pessoal de Taveira, né, deve estar ansioso logo pela finalização e nós dessa também, obra. tá? Ah, imagino, porque é uma dor de cabeça, né? Sim, sim. E tem um outro assunto, claro, que talvez eu deixei ele por último mesmo, para você que está ouvindo a gente continuar aqui, que é muito importante, porque tem sido falado bastante também, que é a Pompeu de Toledo. Então, o prazo para a Samar realizar aquele estudo, né, para a obra, finalizou semana passada, eles pediram ainda mais alguns dias. Como que está essa situação, a elaboração do projeto, né, que seria de 45 dias pela Samar para a reforma da Pompeu? Como que está isso agora? As obras começam em junho, então? Então, parece que dentro do prazo deles, pelo menos o último, era que do dia 30 agora de maio, se não me engano, a 5 de junho, é um período para eles nos apresentar o projeto e nós, uma comissão nossa ali do planejamento, junto com a agência reguladora, nós vamos analisar o projeto. Uma vez que a gente aprova esse projeto, aí eles têm mais uns 10 ou 15 dias para iniciar a obra. Até então está dentro do programado, dependemos deles, mas foi feita uma conversa bem franca, bem clara, e acreditamos e torcemos para que isso conclua, a não ser que esse projeto não passe pela nossa aprovação. Vocês ainda não tiveram acesso ao projeto, é isso, né? Nós tivemos uma primeira reunião quando eles estavam fazendo alguns levantamentos, mas estava no início, acho que faz um mês e meio, alguma coisa assim, mas não o projeto, foi só mesmo a questão da topografia, alguns levantamentos. Nós conversamos sobre isso, mas o projeto em si, não. Sandro, os detalhes técnicos, como você disse, né, vocês ainda não tiveram acesso, mas de uma maneira geral, até para quem está ouvindo a gente, leigos, moradores, o que vai ser feito ali? Olha, a ideia é que primeiro a gente entenda qual é o problema. Só relembrando um pouco, e a gente não está aqui para denegrir a imagem de uma empresa ou outra, mas só dando uma relembrada. Nós, da prefeitura, nosso corpo técnico, nós defendemos que o problema ali é o emissário de esgoto. Por sua vez, a Samar, ela entende que o problema não é o emissário de esgoto, que o problema é a drenagem. Eu não concordo, mas a gente tem que respeitar. São colegas, é um colega meu que fez o laudo deles, que é contrário ao nosso, e até aí tudo bem, eu posso ter a minha opinião e a deles ter a deles. Mas foi quando estava naquele impasse, logo no calor dos primeiros dias, né? Mas não adianta ficar, eu acho que é uma coisa, a prefeitura acha e Samar acha outra. O que nós chegamos à conclusão numa última reunião, inclusive com o CEO da Samar lá, com o prefeito? Olha, então vamos abrir, vamos ver o que está acontecendo, vamos estudar e o problema, seja de quem for, tem que ser solucionado. Qual que é o ideal do Lucas Zanata? É que resolva o problema. Não é dizer de quem é a culpa. Ah, foi a prefeitura que errou na fiscalização, foi a pavimentação, foi a drenagem, foi o emissário de esgoto. O Lucas Zanata quer que resolva, seja com quem for a culpa. Então, a última conversa, que surgiu esse cronograma que está dentro do cronograma, abra então, Samar, vamos numa equipe técnica acompanhar passo a passo e, se é drenagem, vai ter que resolver a drenagem. Se for o esgoto, vai ter que se resolver o esgoto. Se for parte de um e parte do outro, para nós, nessa nova gestão,
tanto faz. A gente quer que solucione o problema para o morador. Então, o que vai ser feito ali no primeiro momento, sem entrar na parte técnica, é abrir toda aquela parte, aquela pista, de que ponto a que ponto? Se não me engano, desde quase que próximo a Marginal, mas tem acho que mais ou menos um quarteirão que eles já fizeram lá atrás, já trocaram, até praticamente na Tupinambás, que é o trecho que nós, mais uma vez, batemos na tecla, que é um emissário antigo, com uma tubulação menor, então é esse trecho que a gente gostaria que trocasse. Vai ser trocado. A questão principal que a gente está levantando junto com a Samar, esse foi o acordo, é de analisar e entender qual foi o problema. Realmente é o emissário de esgoto, que é o que a gente defende? Sim ou não? Ou não, não é o emissário de esgoto, mas é toda a drenagem. Se for comprovado que seja isso, vamos atrás de quem errou e quem fez algo que não para de acontecer, os buracos na pista. Parou porque nós paramos o trânsito, para realmente não ter mais problema de um possível acidente com... Imagina um motoqueiro poder cair ali. E o período chuvoso também, né, Sandro, que seria janeiro principalmente, fevereiro, não choveu o que se esperava. Começou a chover um pouco mais ali final de março, começo de abril, mas a gente teve um período que choveu nos meses de janeiro, fevereiro e março muito menos do que a estimativa para essa época em outros períodos. Com certeza. Tem essa situação também, Sim. né? Não choveu o que era esperado. Talvez se tivesse chovido esperado ou até mais, a gente teria visto aí alguns outros problemas. Se for o emissário do esgoto mesmo, você acredita, assim, uma estimativa de quanto tempo de obra? Segundo eles, é questão também de uns 3 a 4 meses. Também, assim comparando com Taveira, é um período bom de trabalhar, é um período de estiagem. E a gente espera que resolva. Volto a falar, o intuito do Lucas Zanata é que solucione. Não era, o objetivo dele não era parar a Pompeu, de maneira alguma, mas entre parar a Pompeu e alguém perder a vida, vai parar a Pompeu, podem reclamar porque a gente quer solução. E uma solução definitiva, não uma solução paliativa que daqui a pouco vai ter que gastar mais dinheiro público para arrumar também. Essa né? é a ideia. Inclusive, hipoteticamente, a Samar fazendo, solucionando, seja drenagem, seja esgoto, aí a partir daí a responsabilidade é total dela. Vamos supor que eles façam, dizem, acabou, resolveu e, sei lá, daí alguns meses dá problema. Nós vamos direto nela. Aí não dá para falar, foi a pavimentação, foi a drenagem, foi o esgoto. Não, a partir daí é 100% de garantia dela. Então, é algo que para solucionar de vez e ainda que se der algum problema, nós não vamos ficar dando tiro para todo lado. De quem é a culpa? Aí seria apenas dela. Mas, se Deus quiser, não vai ter nada disso de culpa ou não. É a solução que a gente quer. Nesse período das obras, aquelas ruas que cortam a Pompeu, que hoje elas estão liberadas, elas vão ser fechadas novamente. Eu acredito que dá para continuar passando, porque não vai fazer de uma vez, claro, vai pegar trechos. De repente, faz um quarteirão, continua passando. A hora que chegar perto daquele cruzamento, interrompe e assim por diante. Eu acredito que dá. Lógico que é uma questão de mobilidade, seria o Júlio que daria a fala final, mas eu entendo porque a obra eu não vou, vamos dizer que ali tem aí seus 700 metros. Nós não precisamos deixar de passar na transversal os 700 metros. É desnecessário. Sandro, essas questões, tanto da Pompeu quanto do terminal novo e até no caso da nova rodoviária, que essa pelo menos não chegou a sair do papel ainda, elas trazem assim um alerta para a administração atual agora, e você como secretário, mas que já é servidor efetivo também, no sentido de acompanhar melhor essas obras, o andamento delas, o projeto, para evitar que esses erros aconteçam novamente? Com certeza. Em primeiro lugar, eu vejo que muito, apesar da nossa secretaria chamar Secretaria de Planejamento, faltou planejamento em muita coisa. Respeito muito o anterior, mas faltou planejamento. Isso é fato. Porque como que você deixa fazer uma obra na Pompeu sem trocar o emissário? É planejamento. Ou se não for planejamento, então bate na tecla com o seu gestor e fala, não vai fazer, porque tecnicamente está errado. E ninguém o fez. Mesma coisa, houve um planejamento, ou na questão da nova rodoviária, houve pelo menos uma discussão com as pessoas? Não houve. Houve duas questões, ou reforma ou vai para lá.
faltou planejamento, faltou ouvir as pessoas. Então, a gente tem aprendido, sim, a planejar. Outra coisa, ali em Taveira, poxa vida, como que faz essas pessoas sofrerem até agora? Temos problemas também com as empreiteiras, que às vezes a fiscalização precisa ser um pouco mais firme. Também, não vou dizer que não, são os nossos colegas meus efetivos, estou exigindo deles cada vez um pouco o pulso mais firme, mas é um conjunto, mas eu diria que o principal é a falta de planejamento em si. Deixa eu colocar a guarda municipal para fiscalizar, porque a gente passa qualquer coisinha ali, já eles são rapidinho para fiscalizar, para multar. Né? Exatamente, bota a guarda junto lá com os fiscais, que o negócio vai andar bem. Sandro, e tem alguma outra novidade na questão da habitação? Algum planejamento, algum projeto de criar mais moradias para Araçatuba por enquanto? Tem estudos? Olha, deve estar... Bom, vai inaugurar algumas casas que já estão em andamento, né? Tanto lá no Luiz Fernando, o condomínio Luiz Fernando, que é ali no Universo, quanto aquela construtora Pacaembu, que já soltou algumas casas, está dando continuidade. Mas tem novidades aí que talvez a curto prazo está vindo mais umas 300 casas do Minha Casa Minha Vida para Araçatuba. E bastante novidade, bastante vias que a gente quer duplicar, bastante vias aí que a gente vai melhorar esse fluxo. Hoje a gente sabe que tem um problema tremendo, voltando a falar dessa construtora Pacaembu, que fez na continuação da viação. Ali hoje está praticamente intransitável, às 6 horas da tarde. Volto novamente. Infelizmente, não adianta você fazer a cidade crescendo sem planejar antes. Planejar a questão de mobilidade, planejar a questão de infraestrutura, escolas, creches, as UBSs. Então, a gente está realmente pensando num planejamento macro, desde mobilidade à infraestrutura de cada local. Não é fácil você, às vezes, planejar algo que, infelizmente, ao longo de muitos anos foi fazendo, mas nós vamos planejar e estamos planejando. Tem algo bem pensado, pode ser que não surte efeito nos 4 anos, mas nós não estamos preocupados com reeleição. Estamos preocupados em trazer o melhor para a cidade e precisa de planejar de fato e não fazer obras eleitoreiras. Esse é o grande problema que houve ao longo dos anos. Não estou dizendo gestão A, B ou C, mas nos últimos 30 anos sempre foi assim e não era Araçatuba. Infelizmente, o Brasil inteiro. Sim. E nós precisamos parar com isso. Nós vamos trabalhar com planejamento, de fato, o melhor da cidade. E, mais uma vez, eu sou efetivo. Eu quero o melhor para nós, porque eu vou estar lá. Virou 4 anos, ou virou daqui 1 ano, não sei quanto tempo eu vou estar lá na cadeira de secretário, eu quero continuar com orgulho trabalhando dentro do Poder Municipal. Sandro, você falou sobre essa questão de ouvir as pessoas, isso é muito interessante. Tem alguma forma das pessoas terem uma participação maior, no sentido de quais são os canais que têm funcionado em relação a ouvir a população? Não tem nenhuma consulta pública específica aberta em andamento agora, né? Em relação ao planejamento. Mas como que as pessoas podem dar as opiniões dela, falarem com a prefeitura no caso do planejamento? Pela ouvidoria? Tem algum outro canal? Olha, no planejamento, eu sou muito aberto, eu não sou estrela, eu não sou melhor do que ninguém. Eu ouço qualquer um, desde o empresário maior da cidade, da região, quanto o senhor Zezinho, que não tem nada ou tem uma casinha pequena. Todos são bem-vindos lá na nossa secretaria. Eu estou aberto para conversar com todos. Sempre eu peço, claro, para que agende, não por estrelinha, mas porque eu não quero deixar ninguém tomando canseira. Então a gente ouve, esse é o primeiro, é o tete a tete, é o ser humano, é tratar cada um por igual. Agora, quando houver alguma coisa um pouco de maior amplitude, um investimento maior, a gente faz questão de abrir uma audiência pública. Esses dias mesmo, nós da prefeitura, eu fui convidado para falar num evento que tinha mais de 200 corretores de imobiliárias, tinham bancos, e eu falei um pouco das questões que a gente está planejando. Foi muito bom, o pessoal veio elogiar, gostaram. É esse tete a tete, é essa abertura com o setor privado, com a população e com o munícipe que a gente faz. Então, informalmente, eu sou convidado, eu vou com muito prazer. Claro que tem questões estratégicas que eu, às vezes, não posso falar, mas, de uma maneira geral, não tenho o que esconder, o que a gente pensa em fazer, o que a gente está planejando,
E para o setor imobiliário, que foi esses dias que nós fomos, foi muito importante. Eles vislumbraram algo que às vezes fala, poxa, está parado aqui, está parado ali. E é isso, esse tete a tete eu tenho abertura a qualquer um, a qualquer momento lá na nossa secretaria. Ainda sobre essa questão do planejamento que você falou, a gente tá, por enquanto, né, vocês estão aí apagando incêndios, corrigindo problemas até começar a conseguir tirar do papel os projetos que tinham para esse mandato. Mas além de planejar o trânsito, que é muito importante, os impactos, os benefícios para a população, tem também a questão da sustentabilidade, né? Tem que pensar nas obras também a longo prazo, no sentido de serem obras sustentáveis. Existe essa preocupação também? Sim, também tem. Hoje, nós, em conjunto com o meio ambiente, por exemplo, já estamos fazendo um estudo para que toda a prefeitura passe a ter a energia paga por fotovoltaica. É um estudo ainda prévio, mas possivelmente, dando tudo certo, o nosso município, pelo menos a rede pública municipal, deve ser uma energia sustentável. Quer dizer, isso já é um grande passo que nunca houve. Esses tempos atrás foi feito, ainda na gestão anterior, a PPP com a Luzes Araçatuba, melhorou bastante, tem economizado, a iluminação de LED que está sendo trocada, ela ilumina mais e gasta menos, então isso também é sustentabilidade, sem contar que esse impacto da iluminação, ele é sustentável e impacta diretamente com o quê? Segurança. Uma praça que era escura, hoje está clara, ruas que eram obscuras, hoje estão com clara, então o impacto na segurança é direto também. Então realmente a gente trabalha em conjunto com a sustentabilidade, sim. Tem algum outro assunto que você pode adiantar um pouquinho pra gente? Algum outro projeto ou plano que deve sair do papel nos próximos meses? Olha, temos bastante novidades. A gente, né, agora não é muita novidade, mas o pronto-socorro está sendo, onde é o Hospital da Mulher, acho que já vai começar a reforma. Tem UBSs que já estão sendo dadas ordens de serviço. Tem intenção de realmente fazer outras UBS, para que essas UBS fiquem equidistantes de um ponto central, que seria o pronto-socorro. Então, a gente tem bastante coisa, várias avenidas para serem melhoradas, outras para serem duplicadas. Vou dar uma palhinha aqui, a própria Caranresec, o projeto está em andamento, então a gente deve, a curto prazo, médio prazo, fazer a duplicação da Caranresec. O problema nosso, volto de novo, mais uma vez, planejamento. Nós não temos um projeto. Poxa, a Caranresec, ela já está sendo povoada há um bom tempo. Isso já deveria ter projeto lá atrás. Então, mas está fazendo o projeto agora. Estamos fazendo o projeto da João Arruda Brasil, para desafogar ali onde eu disse na aviação. Que mais que eu posso dizer? Grande possibilidade da gente fazer uma outra entrada alternativa pela Rondon, ali na frente da FOA. Ali já tem um projeto praticamente pronto, que atravessa e cai lá no Alphaville, que é um lado também que estrangula demais lá nas faculdades, onde tem um salesiano, o pessoal que vem de Birigui. Então, assim, é este planejamento, pensando na mobilidade, que a gente tem que atacar. Só que grande parte de tudo que a gente está falando, nem projeto tem. E o que é não ter projeto? Falta de planejamento. Mas agora estamos concluindo, e mais outros aí que também estão sendo feitos, grande parte deles em parceria com o poder público, com o poder privado, desculpe, isso é muito importante, é uma mentalidade nova que os empresários têm tido. Lá no passado, 40 anos atrás, o empresário lá tinha um sítio ao lado da cidade. Ele não colocava um centavo, porque ele falava, é obrigação do poder público, eu não faço. Mas aquele capital dele ficava parado 20, 30 anos. Hoje, o empresário que tem lá um sítio do lado e quer empreender, quer pôr um condomínio fechado, ele fala, poxa, eu ponho 1, 2, 3 milhões, mas o meu capital que vale 10 vai para 30. Mudou. E o poder público ganha, não há problema nenhum nisso. Então, tem sido muito mais dinâmico isso. Tem vários empresários que estão junto, correm junto com a gente, e com muita clareza, com muita transparência. E vai ter muita novidade aí esses 4 anos, eu tenho certeza. Sandro, tem um ponto ali que até você falou e me veio à cabeça agora, eu acredito assim, não tem nada a ver com a Secretaria de Planejamento, mas talvez possa ter conversas para resolver essa questão, que é a marginal da Rondon, na entrada ali pela Brasília, que acabou prejudicando o hotel e outros
outras questões que a gente precisa ir por ali, tem que fazer aquela volta na Rondon. Você sabe se pelo menos com o planejamento existe alguma conversa com a administradora da concessionária para que aquele ponto ali seja duplicado, aquele ponto da marginal ali na Rondon? Bom, lá realmente há uma preocupação e nós já fizemos ofícios primeiro para via Rondon, né, a concessionária, porque não é domínio nosso, a gente não pode ir lá e nem mudar trânsito, Isso, nem por fazer isso que eu nada. deixei até claro aqui na Sim. pergunta para quem está ouvindo, ali não é de competência da prefeitura, Isso. né? Mas a gente tem que agir, tem que pedir, tem que choramingar. Já estamos fazendo isso. Nós fizemos, em primeiro lugar, um ofício e entenda bem, esse ofício nosso falava de uma melhoria ali na frente do Hotel Mariá. Também nós pedimos uma melhoria nas agulhas. O que são as agulhas? Aonde você está na marginal e entra na rodovia. Tem lugares que é muito direto e reto, ela não tem uma área de transição, isso é perigoso. Nós pedimos a melhoria nas agulhas, pedimos iluminação, que tem falha de iluminação, e pedimos também, em frente ao Mariá, do outro lado, ali pedimos para fazer uma rotatória para melhorar o acesso daquele condomínio lá, o GSP. Então, tudo isso já está em tratativa. Volto a dizer, em primeiro lugar, foi um ofício para a concessionária. Depois fizemos uma reunião lá na Artesp, em São Paulo. Falamos com o presidente da Artesp e está andando, está caminhando. E já marcamos uma reunião que vai ser semana que vem, acho que sexta-feira que vem, sem ser essa outra, com a secretaria que está acima da Artesp. Justamente junto com alguns deputados, para que a gente não fique só no pedido, mas que haja uma força política para trazer essas melhorias para a gente. Sandro, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por ter vindo até aqui para dar essas explicações, esses esclarecimentos para as pessoas, às vezes fica todo mundo querendo saber, às vezes começam até a espalhar fake news pela cidade, então a gente reforça aqui que todas as vezes que a gente pediu uma entrevista, você sempre estava muito disposto, solícito, veio aqui. Quando tiver novidades, por favor, os microfones estão abertos mais uma vez. Legal, eu que agradeço a oportunidade para esclarecer e mais uma vez reforço, qualquer munícipe tem toda a liberdade de ir lá ou falar comigo ou com os nossos assessores, com os nossos diretores, porque a gente quer continuar com muita transparência para a população. Obrigado. Muito obrigada.